Agora eu venho aqui com ele, Gabriel Pellini, Por favor, porque Ká. você já adiantou. Tem muita coisa pra falar Tem hoje, muita né, coisa Gabi? pra gente conversar. Deixo o meu parabéns aqui também pra Raquel, viu? Felicidades, meu bem. E vamos Linda, falar também dos adoro. outros aniversariantes do dia. Hoje a nossa lista tá curtinha, mas gente muito bacana. Cacau Protásio tá soprando as velhinhas hoje. Um Parabéns. beijo pra você, Cacau. Amo o seu trabalho. E hoje também é aniversário do tenista Rafael Nadal. Beijo, Parabéns. Ná, pra ti. Beijo Beijo. pra todo mundo de casa também que tá fazendo aniversário. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Gustavo Weber, que tá em casa sofrendo de sinusite, mas Ô, tá assistindo a tadinho. gente. Isso Então, que importa. Então, beijo, melhoras pra pronta você. recuperação aí, viu, querido? Isso aí. Vamos começar desse papo chato? lá. Qual? Ah, porque olha, isso aqui ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos começar a falar do Neymar, gente. Toda essa história que se desenrolou ao longo desse fim de semana e que está longe de acabar por conta daquela conversa que ele acabou revelando. Na verdade, a história inicial é uma acusação de estupro feito por uma mulher. Ela protocolou essa acusação aqui em São Paulo, no Brasil mesmo, e o Neymar, se sentindo extorquido, foi lá e publicou todas as conversas que ele teve com essa moça ao longo dos últimos meses. E aí isso foi muito complicado. Sabe aquela história assim, quando você entra numa briga, você apanha, só que aí você revida no tapa e você perde a razão? É Foi o que basicamente aconteceu. isso, é basicamente isso. Bom, só pra vocês entenderem qual que foi a história. Neymar tava paquerando aí uma moça pela internet, né? Isso não pelos foi no Brasil, aplicativos. né? Foi? Então, ele tava em Paris e ela E ela aqui. aqui. E ela Ah, aqui. tá. Eles conversando, mensagem vai, mensagem vem, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ela mandava umas fotos super ousadas pra ele, Tá. provocando ele. E assim, papo de quem tá se paquerando, papo de casal, né? Enfim, coisas que só, assim, dizem respeito à intimidade dos dois. Vai, vem, mensagem, tal, não sei o que, nananana. Eis que o Neymar banca a passagem dessa moça e ela Para vai Paris. pra Paris. Tá. E aí, o teretetê deles lá, gente, rolou no dia 15 de maio. Rolou no dia 15 de maio. Porém, no dia 15 de maio, quando rolou toda essa história, quando eles de fato tiveram a primeira e única noite juntos, eu acho, foi nesse dia que essa moça disse que foi estuprada pelo Neymar. Por quê? Ela disse, dentro do que está sendo apurado, dentro do que foi dito, ela alega, através dos advogados dela, que o Neymar chegou muito alterado. Ele estava assim com um posicionamento mega agressivo e que o sexo que rolou entre eles não foi consensual. Porque ela percebeu que ele estava completamente fora de si, estava super alterado. E essa fala dela de que ele realmente estava alterado e um pouco bêbado, isso consta nas conversas divulgadas pelo Neymar. A partir do dia... eles tiveram essa primeira noite, né? Passaram o dia 15 juntos e no dia 16 tem uma mensagem dela que o próprio Neymar divulgou, dela perguntando, e aí, tá mais calmo hoje? Bebeu então, de novo? Ou tal, não sei seja, o quê. ele publicou uma prova de que ele realmente não estava... Que ele não estava bem, só que Bem. assim, não existe uma prova concreta, Tá. pelo menos do que o Neymar divulgou, obviamente que ele nunca vai produzir uma prova contra ele, né? Ele não é burro. Dentro do que ele divulgou, o que a gente entende nessas conversas é que foi consensual, né? Porém, gente, o que tá rolando agora é que assim, dentro das provas que essa moça colocou, anexou ao processo que ela está movendo contra o Neymar, existem muitos detalhes que não foram divulgados pelo jogador e que esses detalhes comprovariam que de fato ela teria sido estuprada. Só que aí, né, gente, a gente tem um monte de história aí que vem à tona, né? O povo já começa a falar assim, mas ela é garota de programa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não é porque é garota de programa que a moça tem que, né, ser maltratada, Mas de fazer jeito sexo quando nenhum. ela não quer. Se ela percebe Exatamente. que ela está numa situação de risco, várias e várias garotas de programa, eu tenho uma amiga que é garota de programa e que ela fala, olha, quando eu percebo que eu estou numa situação de risco, eu caio fora. E tá certo, gente, e tá certo, porque ela estava ali paquerando ele, ela não estava trabalhando, Tá. né? Ela não estava trabalhando, ela realmente estava interessada e dentro da alegação dela, ela não queria
passar por esse tipo de situação. A gente está falando, ó, isso que eu estou falando aqui é a fala, não é a fala dela porque ela não deu nenhuma entrevista, mas é o que foi apurado até agora por todos os veículos que entraram nessa história, tá? Inclusive o pessoal lá do UOL, falando que nesse dia 15 rolou o ato sexual, porém ela não quis. Ela não quis porque ela percebeu que o Neymar estava alterado. Isso é o que foi apurado pela parte dela. Já o que diz o Neymar, o pai do Neymar em entrevista, os advogados do Neymar, é que tudo isso não passa de um grande golpe, de uma tentativa de extorsão, uma pessoa tentando ficar famosa e tudo mais. A gente tem que lembrar que, assim, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação, né? De pessoas tentarem se aproveitar da fama de alguém para ganhar, para se projetar e tudo mais. Com o próprio Neymar já aconteceu algumas polêmicas, o Neymar assim, é né? algo. Gente, Muitas, o Neymar, aliás. ele precisa aprender. O Neymar tem que ser menos tonto, o Neymar, nesse aspecto. Tem que ficar mais esperto, né? Não tô falando que essa moça de fato tenha feito isso. Não que seja esse caso, Exato. Mas de qualquer forma eu não ele tem estou que ficar. colocando aqui, o que precisa ficar muito claro é o seguinte, eu não estou tomando partido de nenhum dos lados, nem estou defendendo nenhum dos lados. Claro. Mas o Neymar tem que ficar muito atento porque ele não é uma figura só nacional. Ele é um ídolo mundial, né? Tem pessoas no mundo inteiro que são fãs dele. Então, assim, tem que ter uma proteção, tem que ter um cuidadozinho aí, viu, Neymar? Ter um faro mais aguçado para tentar perceber quando você está sendo envolvido numa cilada ou não, né? Não sei se esse é o caso, isso vai ser provado pela justiça ainda. Mas o que a gente tem que deixar claro é que essa moça, ela entrou com esse processo, ela diz no processo, o que o pessoal do All Sports apurou, é que dentro desse processo dela, existem várias outras provas de que de fato ela teria sido sim estuprada pelo Neymar. Só que o Neymar tem a defesa dele. Essa conversa que ele publicou lá no Instagram foi uma tentativa do Neymar mostrar para a opinião pública de que ele de fato não é um criminoso, de que ele não é um estuprador, que tudo ocorreu porque os dois queriam. Só que aí também o Neymar meteu os pés pelas mãos, né? Tem gente já falando que ele agiu errado, porque acabou expondo a garota, porque fotos íntimas dela vieram à tona, né, gente? Nossa, mas será que ele não teve o conselho, o apoio, a dica de um advogado para não postar esse tipo de coisa? Esse processo está rolando todo agora sob sigilo, sob segredo de justiça, tá? Todos os detalhes a gente não sabe, mas muito provavelmente foi a primeira coisa que falaram para ele, Neymar. Já mostra para todo mundo, você é um ídolo mundial. Ele foi orientado a mostrar. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Tá. Você é um ídolo mundial, isso daí vai repercutir no mundo para você virar o grande odiado no planeta. É isso. É rápido. É isso. Então você tem que mostrar alguma coisa de que você realmente é inocente. Ele foi lá, gravou a tela do celular dele, passando toda a história da conversa. Só que nisso, gente, o erro estava na exposição da imagem da garota. Por quê? Ela está entrando com processo. Ele está divulgando fotos dela nua. Nua. Que ela mandou para ele em caráter privado. E ele expôs ela. Então, assim, essa história, gente, vamos supor que o Neymar seja devidamente comprovado que de fato ele não estuprou essa moça. Ainda existe a história dele ter exposto ela. Bom, enfim, essa história é bem pesada. Ainda vai ter muito pra rolar. Vocês podem ter certeza que a gente não vai parar por aqui. Tem muito desdobramento. Tá. Outra história bombástica desse fim de semana, qual? Gente, é o novo casal da área, né? Anitta e Pedro Scooby. Não se fala mais em outra coisa. Aliás, ontem o assunto foi esse, Exato, né, não, esse fim de semana todo. E engraçado que assim, eu não sei se vocês lembram quando o Léo Dias esteve aqui no Revista da Cidade, que ele me contou uma fofoquinha de bastidores, que ele falou assim, essa história eu não coloquei no livro. E aí eu peguei e provoquei ele no ar, eu falei assim, e aquela história lá, você vai colocar? Ele falou, olha, talvez no livro 2. E era exatamente isso, de que quando o Pedro Scooby e a Luana Piovani se separaram, foi lá em 2016, 2017, o Pedro passou meses na casa da Anitta. Eles já estavam como casal. Então faz tempo. Sim, é um lance antigo, é uma atração antiga que eles têm e tudo mais.
Só que nessas, né, tipo, a Anitta lá, super dedicada à construção da carreira internacional dela e tudo mais, a Anitta não estava com tanta cabeça para se dedicar a esse relacionamento. O Pedro Scooby ainda estava na pendência lá do relacionamento dele com a Luana. Conversaram, decidiram se acertar e eles reataram. O Léo tinha me contado isso daqui de bastidores, tanto que, obviamente, foi o Léo Dias que deu o furo dessa notícia. Parabéns para você aí, viu, Léo, por ter conseguido falar com todas as partes envolvidas. Pois bem, o que aconteceu? A Anitta estava lá, de férias na Indonésia e, gente... Isso que dá querer ser internacional, meu anjo. Você não tem sossego em lugar nenhum do mundo. Então, assim, não adianta ir lá achar que na Indonésia ninguém vai te reconhecer. Até porque tem muitos brasileiros que vão lá para a Indonésia, principalmente para surfar. Então, gente, não tem como escapar. Ela tava lá de boa, dando uns amassos no Pedro Scooby, é isso que, ó, fotinho, rede social... Vum! E aí, a Anitta é o tipo de pessoa que não esconde nada de ninguém. E ela confirmou ao Léo Dias, na entrevista a ele, que sim, eles estão namorando. O Pedro Scooby também fez uns posts aí assumindo. E a Luana Piovani também entrou nessa história. Ela fez uma declaração? Sim, ela fez. Ela não está incomodada com esse relacionamento. Ela já superou. Tá. Na verdade, ela já passou por cima dessa história, é passado. Né? Só que o que a incomodou, e que eu concordo com a Luana, é que ela foi pega desprevenida. Tá. Ela foi pega desprevenida com isso. Então ela falou, olha, eu fiquei sabendo pela internet, a única coisa que eu poderia ter sido antecipada de repente era com um telefonema. Falou assim, ó, eu e a Anitta, a gente tá se pegando, a gente tá se conhecendo e tal. Então se sair alguma coisa aí, já se prepara que a galera vai atrás de você. E foi isso que aconteceu. No momento em que saiu a notícia, Anitta e Pedro Scooby, a galera mais espírito de porco foi lá no Instagram de Luana Piovani falar um monte de coisa, pedindo pra ela se posicionar e etc. E aí o posicionamento dela foi assim, gente, ele é lindo, ele é gostoso, ele tem mais é que passar o rodo geral mesmo. Só precisava ter sido antecipada, porque afinal de contas, né, a galera começa a cobrar ela de uma coisa que ela não tem mais nada a ver. Pois é. E ela ainda tem a família, né, com o Pedro, né, são os 3 filhos e por mais que estejam separados, eles estão pregando para o público que eles têm uma relação amistosa, que eles são de boa e tudo mais. E tem os filhos também. Exato, são então, 3 crianças. São 3 filhos que acho que eles têm que mais pensar neles nesse momento. Acho que é por isso que seria legal uma conversa antes, né? Sim, do tipo, não pegar de surpresa. Luana, seguinte, ó, não é oficial ainda, tal, não sei o que, mas tá rolando isso. Fique preparada. Não é só uma pegação de balada, porque, né, pro cara ter ido pra Indonésia pra acompanhar a Anitta nas férias dela, é porque o negócio tá sério, né? Ó, o lance é esse. Pois é. Se a gente for visto... Já fique preparada. Era o que ela queria. Mas enfim, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, tranquilo. E vamos ver se esse casal vinga, né? Vamos ver, vamos esperar. Mas teve muita gente que ficou irritada, viu? O Ronan, que é o ex da Anitta, ficou uma arara. Mandou uma indiretaça pra ela nas redes sociais. Falou assim, pra quem namora 3 em uma semana, né? Ele falou assim... Meu Deus. Acho que doeram os chifres. Ai. Mentira, não é? Não posso falar que ele é chifrudo, gente, pela brincadeira. Deu uma dorzinha aqui, ó. Rolou uma dorzinha básica. Bom, gente, é o seguinte, a gente vai encerrar hoje o programa aqui com uma notícia muito, muito, muito triste. A gente tem que deixar aqui o nosso carinho a toda a família da chefe cozinheira Cecília Fernandes, que há 13 anos participava do programa Mulheres. Ela faleceu na última sexta-feira, no comecinho da tarde, por conta de uma infecção pulmonar. Ela que, enfim, fazia receitas maravilhosas, deixava todo mundo muito satisfeito. Enfim, partiu tristemente na última sexta-feira. Fica aqui os nossos sentimentos para toda a família. Nossa homenagem, nosso carinho a toda a família e para você o nosso muito obrigada. Amanhã a gente volta ao vivo aqui no Revista da Cidade. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.